Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos conversar sobre os metais. Os metais são peças fundamentais na parte de acabamento da sua obra, seja ela uma cozinha, um banheiro ou uma lavanderia. Eles podem ser simples ou modernos, tudo vai depender aí do seu bolso. Cada fabricante produz várias linhas de metais, do mais básico até o mais sofisticado. E cada linha recebe um nome para que sejam aí fáceis de identificar na hora que você vai comprar e também para que essas peças elas combinem entre si. Você pode aí padronizar os metais para a casa toda, escolhendo uma única linha de um determinado fabricante, ou você também pode fazer aí cada ambiente com uma linha, vai depender aí muito do seu projeto, né? Por exemplo, no lavabo você pode colocar uma linha aí mais moderna e nos banheiros sociais você pode colocar algo mais simples, que é o banheiro aí do dia a dia. Então, pessoal, na hora de escolher aí os metais para o seu ambiente, nada de escolher uma peça de cada linha. Uma vez definida a linha que você mais gostou, você precisa pegar todos os acessórios daquela mesma linha para compor aquele ambiente. Aqui, por exemplo, a gente tem um banheiro em que a gente consegue ver, por exemplo, aí 3 metais, 2 na pia e um lá na banheira. Então, ficaria muito esquisito se você colocasse, por exemplo, uma linha na pia e outra linha lá na banheira, porque quando a pessoa entra, ela vai ver que são diferentes. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o aquecimento solar ou a gás. Se você tem aquecimento de uma dessas duas formas na sua casa, ou você quer colocar, você precisa saber que você vai gastar aí um valor considerável, tanto na obra, para adequação dos canos, né? Já que uma vez que você opta por água quente, você vai precisar, além de passar os canos de água fria, você também vai precisar passar os canos de cobre, como vocês estão vendo aí nessas imagens. E outra coisa também que você precisa saber é que os metais para água quente, eles são mais caros, então você precisa ter isso aí no seu orçamento. Esse investimento inicial, ele vai ser abatido aí ao longo dos meses, depois que você já tiver toda a estrutura instalada e pronta na sua conta de luz, porque a sua conta de luz vai vir muito mais baixa. Então, eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês como é que funciona o aquecimento solar e a gás. O aquecimento solar, ele é feito através dessas placas aí que vocês estão vendo. A água fria, ela entra na placa e o sol esquenta a água e depois de quente elas são enviadas para um boiler que geralmente fica embaixo aí do telhado da casa. Em geral, considera-se uma placa para cada pessoa da casa. E o boiler também precisa ser compatível aí com essa quantidade de placas. Nos dias em que não houver sol para esquentar essa água aí automaticamente, você consegue ligar um disjuntor lá na caixa de energia para esquentar a água eletricamente. Mas você precisa ter em mente aí que essa água demora mais ou menos umas 2 horas para esquentar quando você usa a energia elétrica, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o aquecimento a gás. Quando você liga o chuveiro lá no banheiro ou a ducha, o aparelho que fica geralmente lá do lado de fora da casa liga automaticamente uma chama e essa chama ela esquenta o cano de cobre que está ligeiramente acima aí dessa chama. Então, diferentemente do boiler que armazena água quente, o aquecimento a gás esquenta a água na hora para você usar. Então, pessoal, para esse tipo aí de tubulação de cobre, quando você vai ter água quente e fria na casa toda, você vai precisar deixar aí nos seus banheiros uma ducha, torneiras com misturadores ou torneiras com monocomando, que é o que a gente está vendo aí nessas imagens, ducha tradicional. A ducha tradicional é só isso aí que vocês estão vendo aí do lado esquerdo, por onde vai sair a água, não é um chuveiro elétrico. Os registros de quente e frio, eles que vão controlar a temperatura que vai sair aí nessa ducha. Esse tipo de ducha, ele não fica ligado à rede elétrica, por isso, mesmo sem luz, você consegue tomar banho, a não ser que o seu sistema aí de água da sua casa esteja ligado a um pressurizador. Ducha eletrônica. A ducha eletrônica é uma versão melhorada do chuveiro elétrico. Ela precisa estar conectada à rede elétrica para funcionar. E uma vantagem desse tipo de ducha ou chuveiro eletrônico é que você consegue ajustar melhor a temperatura do banho, torneiras com misturador.
A torneira com misturador é composta geralmente aí por 3 peças, uma para quente, uma para frio e a outra é a peça da torneira em si. Para temperar a água, você precisa primeiro abrir a parte fria e ir abrindo aos poucos a parte quente. Torneira monocomando. A torneira monocomando, ela faz exatamente a mesma coisa que a torneira anterior, só que ela vem com uma única peça, que é essa peça aí que vocês estão vendo, que é um modelo de monocomando. Após acionada, a torneira faz a mistura da água de acordo com o movimento que é feito. No centro, ela mistura quente e fria, para a esquerda ela sai somente água quente, para a direita ela sai somente água fria. As torneiras de monocomando, elas podem ser de parede ou de mesa, podendo ter um furo ou 2. Eu quero deixar aqui um alerta: jamais deixe crianças pequenas utilizarem sozinhas as torneiras ou duchas com aquecimento. A água ela pode chegar até 90 graus de temperatura. A 52 graus a água já causa queimaduras graves na pele, então muito cuidado aí com as crianças, tá? Vamos falar agora sobre o sistema convencional de água fria. Se você não instalou nenhum tipo aí de aquecedor na sua casa, você vai utilizar o sistema convencional, que é apenas o de água fria. As torneiras para água fria tendem a ser mais baratas porque não tem misturador. Existem várias e várias opções no mercado e aí eu tenho certeza que você vai encontrar alguma aí que atenda às suas necessidades estéticas. Chuveiro comum. A escolha do chuveiro pede um pouco mais de cuidado e vale a pena investir em um bom chuveiro. Não tem nada pior do que você ir tomar um banho e ter que ficar dançando embaixo do chuveiro para a água cair onde você precisa. Ou então no inverno você ficar com preguiça de tomar banho porque o chuveiro não esquenta. Um bom chuveiro ele precisa ter uma boa vazão de água e um bom aquecimento. Agora, não adianta você comprar um chuveiro maravilhoso se a caixa d'água não tem pressão. Nesse caso, você vai precisar investir em um pressurizador de saída de caixa d'água para que toda a casa tenha água com pressão. Como que você sabe se você precisa de um pressurizador na sua casa? Tem lugar que você abre e a água fica mirradinha, minguadinha. Nesses casos, você já sabe que você vai precisar de um pressurizador, senão você vai ter dificuldade até para escovar os dentes. Chuveiro com pressurizador. Caso não seja possível investir em um pressurizador para colocar na saída da caixa d'água, é importante que você saiba que já existem várias opções aí de chuveiro no mercado com pressurizador. Então ele faz exatamente o que o pressurizador faz, só que a peça está dentro do chuveiro. Eu tenho chuveiros aqui com pressurizador na minha casa, eles são da marca Lorenzetti e o modelo é Jet Turbo. Ele esquenta muito bem a água, é inclusive difícil de tomar banho no verão, de tão quente que a água fica. E ele tem as duas funções, ele tem a função de chuveiro e ducha. Na função chuveiro, a água sai normal, mais tranquila, sem pressão. E na versão ducha, você tem uma água mais forte. A única coisa ruim que eu acho desse chuveiro é que ele é péssimo para instalar. Quem tem em casa sabe o que eu estou dizendo. Agora eu vou falar para vocês sobre a instalação dos chuveiros e das duchas. Tanto os chuveiros quanto as duchas, geralmente eles são instalados na mesma parede do vaso e da pia para você aproveitar o encanamento. Então, quando o pedreiro está fazendo lá o encanamento, ele já deixa todos os canos aí na mesma direção. Existe também a opção de instalar a ducha no teto. Outra moda também que está acontecendo aí no mercado ultimamente é instalar os registros do chuveiro do lado oposto em que o chuveiro ou a ducha está, como vocês estão vendo aí nessa imagem. Então, eles colocam do lado oposto, você entra no box, abre, espera a água esquentar e depois você entra aí no seu banheiro tranquilamente. Para fazer isso, você vai gastar um pouco mais aí de cano, porque você vai ter que deslocar esse registro da parede aí original, que seria abaixo da ducha ou do chuveiro, e você vai ter que levar ele lá para o outro lado, ou nesse caso aí para dentro do nicho. Então aqui a gente está vendo uma foto do que seria a instalação normal que a gente mais tem, né? Que é o chuveiro ou a ducha instalado aí do mesmo lado do registro. Outra coisa também que você vai economizar quando você tem um chuveiro tradicional é que você só precisa aí de um ponto de registro, né? E quando você tem uma ducha, você vai precisar
duplicar isso daí tudo. Então, você vai imaginando aí a despesa que você vai ter. Só que uma vez feito, tá pronto para o resto da vida. E como eu falei para vocês, vale muito a pena, porque a economia de energia é bem grande. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as cubas e as torneiras. Antes de escolher as torneiras da sua casa, você precisa já ter definido que cuba você quer e se a torneira será de mesa ou de parede. Isso geralmente é decidido lá atrás no projeto, já que a torneira de parede pede uma altura diferente da torneira de pia. Além dessas opções tradicionais, agora a indústria inventou a torneira de piso para ser utilizada junto com a cuba de piso. A escolha dos metais, no final das contas, vai depender da cuba que você vai escolher. Cada cuba pede um tipo de torneira. É ela que vai dizer qual é o tipo de torneira que você vai precisar comprar. Se você observar como são montadas as lojas, você vai perceber que eles já combinam as torneiras com o tipo ideal de cuba. Geralmente, a torneira de bica baixa são utilizadas para as cubas de embutir e as torneiras de bica alta são utilizadas para as cubas de apoio, que são aquelas mais altas. Na hora de escolher uma torneira, tenha em mente a medida de 10 a 15 centímetros de distância, como eu estou mostrando aí para vocês, entre a borda da cuba e a bica. Essa é uma distância interessante aí para você evitar aqueles famosos respingos para fora da cuba. Essa medida ela não vale para a cozinha e para a lavanderia, já que nessas áreas precisamos de vãos maiores, tá bom? Então vamos falar aqui sobre as cores. Antigamente, nós só tínhamos a opção de inox para os acabamentos, mas isso é coisa do passado. Assim como existem as louças aí de tudo quanto é cor, hoje em dia existem também os metais coloridos e a preços aí, como vocês podem imaginar, a perder de vista. A cor dos metais deve ser padronizada por ambiente. Por exemplo, se você escolheu a linha cromada para o seu banheiro, todos os acessórios devem ser cromados, com exceção do chuveiro, que deve ser observado aí outros fatores, como eu já mencionei anteriormente para vocês. O cromado é a opção mais tradicional e o que possui o melhor custo-benefício. Nessa imagem aí ele está com o nome de inox. Existe também no mercado as opções de plástico e de metal com plástico, que eu não recomendo. Elas são mais baratas, só que elas não vão durar o tempo aí de uma torneira convencional. Na minha opinião, só vale a pena comprar esse tipo de opção aí para você deixar lá na obra durante a construção para o pessoal usar. Outra coisa que você vai precisar comprar combinando aí com os metais é o registro de pressão. É o registro de gaveta ou o registro geral. Ele é utilizado para fechar toda a água aí do ambiente, por exemplo, cozinha, banheiro. Quando estoura um cano, por exemplo, é ele que você vai fechar para cortar a água do ambiente, e é importante aí que você compre ele também combinando com os outros metais. Agora nós vamos falar sobre os acessórios para a cozinha. Na cozinha, a moda é a torneira gourmet. Ela facilita aí bastante a lavagem da pia, dos alimentos, e algumas opções vêm até com filtro. Diferente das torneiras tradicionais, com elas você pode movimentar para vários lados, além de soltar elas da base e poder enxaguar a pia, entre outras coisas. Hoje você já encontra para sua cozinha torneiras de várias cores e de vários acabamentos aí, justamente para você poder combinar. Aqui a gente está vendo aí um modelo tradicional de torneira. Esse site aí, por exemplo, é da Deca. E aí você consegue ver que eles têm várias linhas de metais, tem as linhas mais caras e as linhas mais baratas. Quando você escolhe uma linha dessa, ele vai abrir para você do lado direito aqui quais são as opções que você tem daquela linha. Quando eles criam a linha, geralmente eles já criam todos os acessórios daquela linha. Então, todas elas vão combinar. Quando você for comprar os seus metais, você precisa levar isso tudo aí em consideração, tá bom? Então, isso aí era basicamente o que eu tinha para falar para vocês sobre a parte de metais. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e compartilhe esse conteúdo com alguém que você acha que vai ser relevante. E eu vejo vocês então no próximo vídeo. Até mais!